só sabe semear, plantar. E é dessa forma que Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, vai falar sobre a missão do semeador. Mas Jesus também vai falar o que acontece, com os 4 tipos de cristãos. Nesse capítulo 13, Jesus ele vai começar a contar uma série de parábolas. E Jesus conta essas parábolas para nos dizer, para nos ensinar como deve ser um bom cristão. Mas hoje o Evangelho se detém na parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Mas antes de Jesus falar da parábola do semeador, o evangelista São Mateus diz que Jesus estava em casa, e aí Jesus se dirige para as margens do mar da Galileia. Chegando lá às margens do mar da Galileia, as pessoas começam a ficar em volta de Jesus, porque as pessoas sabem que Jesus tem palavras de vida eterna. Quando Jesus chegava nos lugares, quando Jesus se aproximava das pessoas, Jesus atraía a atenção. E muito mais do que a atenção, Jesus atraía o coração de todos. Daqueles que aceitavam as suas palavras, mas daqueles também que não aceitavam. Mas o fato Jesus tinha uma capacidade muito grande de chamar a atenção, de atrair a atenção das pessoas. E aí Jesus, quando chega nas margens do mar da Galileia, São Mateus diz que uma grande multidão. E talvez não é nem essa grande multidão como a gente imagina hoje. Mas São Mateus fala que é uma grande multidão para dizer que a palavra de Jesus é para todos os povos. Jesus ele não pregava somente para um grupo de pessoas. A sua palavra, o seu anúncio, é um anúncio aberto para todos os povos. Portanto, essa expressão, uma grande multidão, é uma força de expressão para dizer que a palavra de Jesus é para todos. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não distingue. Quem faz isso somos nós. Mas Jesus prega para todos os povos. E aí Jesus precisou entrar numa barca. Essa barca aqui simboliza a igreja. Jesus sobe na igreja. Portanto, a igreja tem a missão de fazer ecoar as palavras de Jesus. Então, toda essa simbólica, toda essa simbologia não é gratuita. Não é somente para narrar o que aconteceu. Então, a expressão uma grande multidão para dizer que a mensagem de Jesus é para todos os povos. Jesus sobe numa barca para até de uma forma estratégica fazer com que a sua palavra chegue, alcance o coração de todas as pessoas. Jesus começa a ensinar dentro da barca. A pregação, a salvação de Jesus acontece no mundo dentro da barca, a partir do anúncio da igreja. Então a igreja tem a missão de ecoar a salvação, as palavras salvadoras de Jesus. E aí Jesus conta essa belíssima parábola do semeador. E essa parábola ela esconde 4 tipos de cristãos. E aí, quando a gente escuta essa parábola, a gente fica querendo se encaixar, Meu Deus, será que eu sou aquele que Jesus compara que a semente caiu na beira do caminho, mas aí vieram os pássaros e a pessoa não acolheu a palavra de Jesus? É o
anúncio de Jesus, mas o coração não se abre. E aí a semente cai na beira do caminho, e o que acontece? Vêm os pássaros e a subtraem, comem as sementes. É o primeiro tipo de cristão. São aquelas pessoas que até gostam da igreja, até gostam de Jesus Cristo, mas não têm a coragem de abrir a sua existência, a sua vida, para um compromisso mais radical com a fé. É o primeiro tipo de cristão. O segundo tipo de cristão, Jesus na parábola fala que até se alegra, até escuta a palavra de Jesus, mas aí caiu no terreno pedregoso, cheio de pedras. E aqui a gente já vai começando a se identificar mais. A gente escuta a palavra de Jesus, abre a nossa existência, a nossa vida a Ele, mas não persevera. E quando chegam as pedras, as dificuldades da vida, a gente não consegue perseverar. E quantas vezes já nos encontramos assim? A gente quer amar a Jesus, quer se comprometer com Jesus, se alegra por escutar as palavras de Jesus, mas aí o que acontece? Caiu, a semente caiu nas pedras. Existe ainda um terceiro tipo de cristão, que é aquele cristão que acolhe a palavra de Jesus, o semeador lança as sementes, acolhe a palavra de Jesus, persevera por um certo tempo, mas aí vem as seduções do mundo. Esse é o pior tipo de cristão. É pior do que o primeiro, do que o segundo tipo de cristão, porque conhece a Jesus Cristo, porque já provou da bondade de Jesus Cristo, até tem vida de oração, até participa da missa todos os domingos com alegria, piedosamente, mas é incapaz de resistir às seduções do mundo. É o pior tipo de cristão. Aí a gente precisa se recordar daquela palavra de Jesus, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o caminho para a santidade é um caminho muito estreito. Na primeira leitura nós escutávamos o profeta dizendo que assim como a chuva e a neve caem dos céus e não voltam mais, assim é a palavra do Senhor, que cai sobre a terra e não volta mais. E quando a palavra do Senhor cai sobre a terra, ela vai lavando a terra, ela vai purificando o nosso coração, até que o nosso coração passe a dar frutos, até que o nosso coração passe a frutificar. E aqui, nesse terceiro tipo de cristão, a gente precisa estar muito atento, para não desistir do caminho de santidade. A gente já começou, a gente já superou a primeira etapa, o primeiro tipo de cristão. O segundo tipo a gente já superou, a gente permaneceu, perseverou, mas a gente parece ser incapaz de resistir ao poder, à sedução do mundo. É o chamado cristão mundano. E o Papa Francisco, ele de forma muito energética, sempre combate muito esse tipo de cristão. É o cristão corrupto nas pequenas coisas. É o cristão que é dado a fofocas, conhece a palavra de Deus. E aí o Papa Francisco, ele vai desenhando esse tipo de cristão. Conhece a Jesus Cristo, mas não faz aquela virada radical, aquela mudança total de vida. E todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos ou estamos sendo esse tipo de cristão. Mas aí Jesus
nos convida a chegar no quarto tipo de cristão, que é o cristão da terra boa. E nós cantamos no Salmo, né? A semente caiu na terra boa e deu fruto. Quem é o semeador? É Jesus. Só Jesus tem o poder na nossa vida de semear. Nem a igreja pode semear as palavras de Jesus. É Ele mesmo, o semeador, que lança as sementes na terra boa do nosso coração. É Ele. E por que resistimos? E por que demoramos tanto para converter a nossa vida? Se é Ele o semeador, e Ele tem poder de fazer todas as coisas, mas Jesus, Ele vai respeitando o nosso tempo, né, de amadurecimento. Jesus, Ele vai respeitando, mas Ele insiste. Ele quer alcançar a terra boa do nosso coração. Jesus, Ele vence toda a superficialidade. A gente vive num mundo muito superficial. Hoje tudo é muito superficial. As nossas relações são superficiais. Tudo hoje é muito superficial. Mas é aí que Jesus quer quebrar, né, a superficialidade, com a sua palavra, chegar na terra boa do nosso coração. Ele é o semeador que saiu para semear. Não nos esqueçamos. Ele não saiu para fazer outra coisa a não ser semear. E o profeta da primeira leitura diz: assim como a chuva e a neve caem do céu e não voltam, mas assim a palavra do Senhor. Se ele para semear, é porque ele quer plantar, é porque ele vai plantar no nosso coração a semente que vai frutificar. E por fim, e aí é uma mensagem que eu deixo, a gente precisa olhar para a cruz de Jesus. O salmo, a resposta do salmo foi: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Misteriosamente, o crucificado, depois que morreu, ele caiu na terra boa, ele caiu sobre os braços da Virgem Maria, a terra mais santa, a terra mais frutuosa. Ele, a semente no alto da cruz, cai nos braços da Virgem Maria, aquela que é modelo para nós de terra boa. E ali, naquele sofrimento indescritível, que não se pode descrever, a semente boa cai sobre o coração da Virgem Maria. E mesmo no sofrimento, essa semente deu fruto, frutificou na vida dela. Portanto, ela é para nós modelo de mulher que escuta, de crente, de fiel, que escuta atentamente as palavras do Senhor. E mesmo no sofrimento, e mesmo em meio às seduções do mundo, porque ela foi tentada, mas resistiu fielmente ao chamado de Deus na sua vida. A semente caiu sobre os braços dela, na verdade caiu sobre o coração dela. E essa mesma semente foi gerada no ventre dela. Ela deu ao mundo e depois essa semente voltou, caiu sobre os braços, sobre a terra boa do seu coração e deu frutos. O sim de Nossa Senhora é um sim corredentor. Ele não é um sim salvador, mas ele auxiliou na salvação de todos os homens. Então vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que ela nos ajude a ser o quarto tipo de cristão, o cristão da terra boa. Então é um esforço, mas é antes de tudo graça, dom de Deus. É Ele que é o semeador, não nos esqueçamos.
é ele, o semeador, e ele saiu para semear. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretende ao enviá-la. Palavra do Senhor. A semente caiu em terra boa, além do fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto.
Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram as comer. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender,
havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que veis, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Glória